Aliados dos ministros do Supremo revelaram que a Corte avalia tomar uma decisão drástica, caso essa ofensiva com os Estados Unidos escale ainda mais. De acordo com bastidores que foram revelados pelo jornal O Globo, os magistrados estudam bloquear ativos ou contas de empresas americanas aqui no Brasil. Apesar de ser apenas uma hipótese, essa ideia foi mencionada algumas vezes pelos próprios ministros a vários interlocutores. Foi apontada como uma forma de mostrar aos Estados Unidos que o STF não está inerte e tem instrumentos para reagir. O clima interno, que já era de indignação, ficou ainda pior depois das reuniões entre os magistrados e os grupos de banqueiros, onde o setor deixou claro que não poderia fazer nada senão obedecer às restrições da lei Magnitsky. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, estão pensando nessa estratégia, alá Evo Morales, bloquear ativos das empresas norte-americanas aqui no Brasil. A responsabilidade do jornalista não termina quando ele dá a notícia. A responsabilidade inclui a análise da notícia. Poucas vezes eu vi uma especulação tão insensata quanto essa. Eu já falei aqui, ontem, que as empresas americanas são responsáveis por uma quantidade gigantesca de serviços críticos, usadas por todas as organizações e empresas e pelo Estado brasileiro. Se as empresas americanas receberem uma determinação de parar de prestar esses serviços, o Brasil para. São serviços como o sistema bancário, por exemplo. Depende de tecnologia americana. O Estado brasileiro pode não conseguir nem pagar os seus funcionários, porque todos os sistemas informatizados usam tecnologia americana. Isso para a gente não falar nos investimentos americanos aqui no Brasil. O que acontece se esses investidores decidirem isso aqui é uma terra de maluco, nós vamos embora daqui? Eu acho que, diante desse quadro, a gente tem que perguntar como é possível que alguém faça uma especulação desse tipo. Isso é tão grave como se especular que, em último recurso, pode ser tomada uma decisão judicial declarando guerra aos Estados Unidos. Só falta isso. É muita insensatez e irresponsabilidade. Pois é, inclusive a produção acaba de me alertar que a primeira vez que isso foi cogitado foi na própria reunião com os banqueiros. Muitas ideias, né? O brainstorm, alternativas, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí os executivos disseram sobre aquela possibilidade dos ministros abrirem contas na cooperativa de crédito e, em dado momento, um ministro falou sobre essa possibilidade de um contra-ataque. Aí seria justamente essa ação de bloquear ativos de empresas norte-americanas. Seria o fim, né, Dávila? É tamanho absurdo. Ainda bem que a Constituição tem uma linha que garante uma coisa para o cidadão. A Constituição diz, a Constituição Federal, que é livre o direito à resistência contra atos arbitrários. Isso é um ato arbitrário. Você está dizendo que você vai retalhar, que você vai proibir uma empresa de vender e comercializar. E sabe qual que é a solução contra atos arbitrários, Caniato? A desobediência civil. É isso que resta. E isto é legal. Não tem nada de ilegal. Então, se você toma uma decisão completamente estapafúrdia, arbitrária, contra o que está, de novo, na cláusula pétrea da Constituição, que é o direito à propriedade privada, que é o direito à livre manifestação, sobra para o cidadão, a única coisa é a desobediência civil. Você fala, simplesmente não vai cumprir, pronto, acabou. E aí nós vamos ter outros problemas. Mas, é assim, não dá para contar com um ponto que o Mota levantou de extrema importância: a apatia da sociedade civil durante muito tempo. Não adianta só estar cansado, mas tem uma certa de apatia e cinismo. Não dá para aguentar tamanho desaforo. Então, eu espero que esse brainstorm foi uma conversa descabida, que ideias ridículas foram aventadas e que jamais vão sair do papel. Mas se saírem do papel, a Constituição nos dá esse direito, a resistência contra atos arbitrários. E aí só nos resta a desobediência civil. Mas ainda que a gente trabalhe com essa hipótese, Beraldo,
de cogitação, tomem a decisão para determinada empresa, congelamento dos ativos de determinada companhia norte-americana que opera aqui no Brasil. Quais são os impactos? Qual é a projeção que a gente pode fazer? A saída da empresa, judicialização, talvez um movimento de várias empresas que acabem deixando o Brasil, enfim, seria um cenário terrível, né? Uma tempestade no mercado brasileiro, né? Isso aí é a manifestação daquele Brasil raiz. Você entra no ônibus, aí tem lá o sujeito que fala aquela frase: eu podia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo. O que nós estamos vendo é que o Supremo Tribunal Federal ele está pedindo, mas já está deixando claro que se não entregar ele vai roubar. Porque é isso que se trata. Você vai roubar ativos de empresas que cometeram a ousadia e a irresponsabilidade de acreditar no Brasil. Renato, quando a gente olha para o Brasil e a gente constata que metade da população não tem acesso a sistema de esgoto, quando a gente olha para o Brasil e vê a mediocridade que são os nossos aeroportos, e qualquer pessoa que passa naquele Terminal 3 de Guarulhos vê que ali deu tudo errado, qualquer pessoa que olha para os portos brasileiros que precisam de uma revolução, as nossas estradas federais, BR-116, você vai para o Rio Grande do Sul, tem lombada. Estrada federal, você pega o trecho ali da Regis Bittencourt, tem trecho de 40 por hora. Quer dizer, como é que o Brasil se move se as estradas federais te obrigam a andar a 40 por hora? Obviamente, o Brasil não tem planejamento de absolutamente nada e precisa de uma revolução de infraestrutura. Infraestrutura exige um dinheiro que o Brasil não tem. Terá que obrigatoriamente trazer de fora. Investimento esse que é de longuíssimo prazo. Alguém para fazer investimentos em estradas, aeroportos, portos, em saneamento básico. Alguém para vir para o Brasil fazer esse tipo de investimento tem que acreditar num país que vai dar certo no futuro. Só que aí ele se depara com essa realidade absurda que está sendo imposta ao país pelo Supremo Tribunal Federal. O investidor não vai ficar aqui dando bobeira. Qual é o risco que ele corre deixando dinheiro aqui em conta, trazendo recursos de fora para investir, se amanhã, quem sabe, ele pode ver tudo isso congelado? Então, Caniato, não dá para levar o Brasil a sério assim. Qualquer investidor que olhe as oportunidades que tem de investir no mundo vai ver o Brasil e não vai vir para o Brasil, porque ele tem outras possibilidades mais seguras em outros lugares. E não precisa ir longe, não. Uruguai, Argentina, Paraguai. Então o Brasil se torna esse pária e aí, de novo, o brasileiro vai pagar essa conta. Porque é o povo brasileiro que vai ter menos emprego, vai ter menos renda, vai continuar lidando com essa infraestrutura absurda, ridícula e insuficiente que temos. E aí, para piorar, nós vamos assistir ao governo brasileiro, este governo que está, pegar o Brasil, embrulhar para presente e mandar para o Xi Jinping, porque nós vamos entregar tudo para a China como resposta a essa fuga de investidores institucionais de longo prazo. Então, nós estamos numa situação muito difícil e que o Brasil terá um preço a pagar ainda por muito tempo. Agora, rapidinho, eu vou passar para o Malta, mas, Beraldo, quando se fala da possibilidade de bloquear ativos, é preciso considerar o bloqueio das contas de determinada empresa ou a companhia, a fábrica, o espaço físico onde a empresa trabalha? Pegando como exemplo o que já aconteceu em ditaduras, por exemplo. Você pode ter o bloqueio, por exemplo, de uma empresa não conseguir vender os seus ativos, não conseguir comercializar suas ações. Às vezes tem um terreno, não consegue vender esse terreno. E aí, Caniato, não é só banco, não. Porque do jeito que a coisa está, imagina uma empresa multinacional, eventualmente até empresas americanas, que são clientes do escritório de advocacia da esposa do ministro, pagam lá milhões e milhões de honorários.
e aí vão mandar uma cartinha dizendo, olha, o nosso departamento de compliance obrigou que a gente encerre a relação com vocês. E aí mês que vem não vai mais pingar aquele depósito para pagar a fatura lá milionária. Pode ter certeza que do jeito que a coisa está indo, no nível de arbitrariedade que nós estamos assistindo, essas empresas também serão alvos. E aí elas vão ter este tipo de consequência de não poder negociar os seus ativos, seja ele quais forem, dinheiro, patrimônio, ações, enfim, uma tragédia. Mas, Mota, o simples fato de vazar uma informação dessa, ainda que tenha sido uma sugestão irresponsável ali naquele brainstorm meio doido, mas o simples fato de vazar uma informação como essa já tem um impacto, né? Imaginando no receio, inclusive, de uma empresa que está prestes a assinar o contrato com uma outra companhia aqui do Brasil para colocar um caminhão de dinheiro aqui, vai montar uma planta em alguma cidade do interior, uma grande fábrica, vai investir centenas de milhões de dólares. Imagina o receio de uma empresa dessa. É inacreditável a situação toda, Caniato. Eu não consigo pensar qual é o aspecto dessa situação que é mais insano. Se é a possibilidade disso ter realmente acontecido, se é o fato desse acontecimento ter vazado, ou o fato dele ser divulgado na mídia como se fosse uma coisa normal, nada demais, né? Olha, os ministros estão pensando, não, ele está em cogitação declarar guerra contra os Estados Unidos, ou invadir a Flórida, anexar a Flórida para recuperar o dinheiro. Assim, em que ponto esse processo todo perdeu qualquer conexão com a realidade? Em que ponto um grupo de pessoas, seja lá quem elas forem, pode manter uma nação inteira como refém? Em que momento as pessoas do Brasil em posição de poder, eu estou me referindo a todas as autoridades, de todos os governos, de todos os três poderes, em que momento elas passaram a achar esse tipo de coisa normal? As entidades de classe, as representantes dos órgãos, ninguém tem nada a dizer sobre isso, está tudo muito bem. E tem um outro aspecto dessa situação, Caniato, que eu acho que não está sendo devidamente considerado. As consequências de tudo que está acontecendo agora, tanto para instituições, quanto para o país, quanto para os indivíduos, essas consequências não vão embora rápido. Essas consequências não vão passar no mês que vem ou no ano que vem. Algumas dessas consequências talvez durem por anos ou pela vida inteira. Que tipo de benefício alguém pode usufruir a partir desse ponto, levando isso adiante? Esse é um aspecto que me leva a pensar, né, que o fato de só ter havido a sanção da Lei Magnitsky em uma única pessoa talvez seja pior do que se tivessem outras pessoas sido sancionadas. Porque agora é uma quantidade enorme de pessoas do Estado brasileiro que estão indo dormir todo dia com essa perspectiva. E se amanhã for eu que vai ser que seja sancionado pela Magnitsky? Então, essa situação toda é bizarra. É a única palavra que eu encontro para explicar. E eu só não digo que é uma loucura total, porque eu tenho certeza, Caniato, que amanhã vai vir uma outra novidade, completamente louca, completamente fora da realidade, e mais um passo na direção do abismo. Eu só fico pensando quanto tempo ainda vai levar para que os homens em posição de poder, com bom senso, interfiram nessa história e mudem o rumo dessa trajetória. Ontem eu perguntei para o Mota se ele via uma luz no fim do túnel, qual poderia ser a saída, se 26, 27, né, apontando para o período eleitoral, se isso poderia indicar talvez a finalização desse processo ou
uma saída nesse labirinto. E aí eu lembrei do que disse o Beraldo em relação às sanções impostas pela Inglaterra contra a Argentina, né? 40 anos de sanção, né, Beraldo? Quantos governos não passaram pela Argentina? Governos alinhados ao primeiro-ministro de ocasião da Inglaterra, poderiam ter pensado em uma alternativa, uma saída, não rolou, né, Dávila? Não quer dizer que se sair Lula e entrar A, B, C ou D, as coisas vão ser revertidas, né? É preciso analisar a dificuldade dessa situação. Agora, o Mota ontem, Dávila, eu não escutei você discorrer sobre isso. O Mota falava sobre a surpresa dele em relação ao tamanho que tudo isso tomou e o tempo dedicado dos Estados Unidos para com o Brasil. Você consegue refletir sobre isso, Dávila? Porque eu acho que a gente, inclusive, perdeu um pouco o prumo em relação a... Tudo isso começou por quê? A gente nem está falando de Eduardo Bolsonaro há sei lá quantos programas, né? Acho que já ultrapassou essa fase, né? Acho que tantas coisas aconteceram nos últimos dias que a gente precisaria elencar 20 ações que foram tomadas por autoridades brasileiras que possivelmente motivaram os Estados Unidos a tomarem as últimas medidas, né? Canhoto, mas é isso que nós comentamos aqui hoje no programa. O fato é que existe uma questão de crença, e essa crença acha que enfrentar os Estados Unidos ajuda a melhorar a popularidade no curto prazo do presidente Lula nas pesquisas de opinião, ajuda a ganhar aplauso da claque da esquerda, que acha que isso é defesa da soberania nacional. Cada um está olhando para a sua tribo e ninguém olha para o país. É por isso que o Mota corretamente convoca as pessoas de bom senso que exercem cargo no Brasil para dar um basta nisso. E por isso que eu digo, quando você tomar uma decisão completamente arbitrária, estapafúrdia, que vai afetar demais o Brasil, a única coisa é a desobediência civil, porque a justiça brasileira não tem poder de implementar a lei. Ela decide uma lei, mas quem tem que implementar a lei é o poder executivo, tanto o governo federal como os estaduais. Então precisa ter lá reunir os governadores e falar: aqui no meu estado nós não vamos fazer esse negócio acontecer. Lógico que não pode ser um governador, tem que ser vários, mas tem que ter uma resistência clara, efetiva a contra atos arbitrários e descabidos, que tem enorme impacto no Brasil, na vida dos brasileiros. Afinal de contas, pessoas públicas responsáveis estão zelando pelo bem-estar do país e das pessoas. Elas não estão ali fazendo esta bravata ideológica e transformando isso numa questão de honra, que qualquer recuo parece sinal de fraqueza. Isso é uma bobagem. Afinal de contas, Canhoto, imagine se esse negócio escala desse ponto. Você vai aqui congelar ativos de empresas americanas no Brasil. Sabe quanto o Brasil tem de reserva no exterior? 346 bilhões de dólares. Sabe o que é? Duas decisões confisca as reservas brasileiras lá fora, congela a reserva brasileira lá fora e o Brasil está perdido, não tem nem como financiar a sua própria conta pública. Então não dá para imaginar que esse negócio vai escalando a um ponto de não retorno. Mas o Mota tem toda a razão. As pessoas de bem, os homens e as mulheres públicos que exercem cargos, tanto em governos subnacionais, nacional, no Congresso Nacional, associações empresariais, associações de classe, precisam se manifestar. Não dá, por exemplo, para participar de uma reunião, um ministro falar uma insanidade dessa e ninguém levanta e fala assim: o senhor está louco, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Alguém precisa dar voz. Tem que sair desse momento de covardia, apatia que reina no país. Não é possível escutar desaforos, porque isso é desaforo, isso não é política pública. E ficar quieto. Esse silêncio vai matar o Brasil se a sociedade civil não começar a se mobilizar. Sociedade civil e governos, tem todo mundo se mobilizar. Nós não podemos deixar esse confronto com os Estados Unidos escalar a um ponto que vai comprometer, como bem lembrou o Beraldo, durante muitos anos, até para a próxima geração, as atitudes em relação aos Estados Unidos, as empresas brasileiras e a geração de negócio no país. Então, é hora de coragem. Chega de apatia, chega de cinismo e comecem a falar e a manifestar que não toleraremos decisões descabidas,
arbitrárias que violam a Constituição, o direito à propriedade privada e a liberdade de expressão. Nós não podemos mais tolerar. É que nem a nossa campanha aqui na Jovem Pan. Chega de decisão arbitrária, chega de decisão descabida e irresponsável que afeta a vida de todos os brasileiros. Será que teremos uma segunda versão do Chega? A gente tem que acionar o nosso repórter Misael Mainetti para isso. Agora, Cristiano Beraldo, seria adequado que os integrantes da Suprema Corte também se manifestassem, desmentissem essa informação, que cogitam bloquear ativos de empresas norte-americanas? Não é preciso que alguém coloque a bola no chão? É importante isso que o Dávila trouxe também. Há um silêncio, né, entre autoridades, figuras importantes que representam setores da sociedade. Você não acha que é preciso que as pessoas se apresentem, proatividade, a exposição para tentar apontar quais são os caminhos? A gente precisa voltar para a normalidade, Beraldo. Pois é, Caneto, quem tem a obrigação constitucional de colocar a bola no chão chama-se Senado Federal. Entretanto, o Senado Federal está totalmente dominado pela conveniência, pela falta de coragem e pelo excesso de dinheiro de emendas parlamentares. As pessoas não se dão conta, mas cada senador, ao longo dos seus 8 anos de mandato, tem acesso a mais de R$500 bilhão em emendas parlamentares, que são distribuídas a seu bel prazer. Qualquer senador, e aliás, eu faço um desafio à nossa audiência, para falarem o nome dos senadores da República. Boa parte deles a gente não faz nem a menor ideia, porque nunca ouvimos falar. Chegaram lá de paraquedas e estão lá administrando centenas de milhões de reais em emendas parlamentares. Se tiverem meia vocação para serem safados, saem do mandato multimilionários. Então, diante desta apatia do Senado Federal, a quem cabe o dever constitucional de fiscalizar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal e também afastar das suas funções aqueles ministros que desrespeitam a Constituição brasileira, eles estão ali fazendo papel de que estão mortos. Nós estamos vendo como é difícil tratar, discutir, colocar em votação um dos inúmeros pedidos de impeachment que existem de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado. O presidente do Senado Federal, eleito com o apoio dos senadores que chegaram às suas cadeiras no Senado graças ao apoio de Jair Bolsonaro, resolveram apoiar Davi Alcolumbre, que hoje sequer cogita a possibilidade de discutir, colocar em pauta um assunto como esse. Quando nós assistimos um vídeo que circulou muito pela internet nesses últimos dias, de uma celebração de aniversário da esposa de um ministro, as autoridades estão todas lá, com muito sorriso e tapinha nas costas. Inclusive pré-candidata à presidência da República, que se coloca como alguém que vai mudar tudo, que vai resgatar o equilíbrio institucional brasileiro, promete anistia, promete o que for, só para se viabilizar como candidato, mas está lá na turma do sorriso amarelo e tapinha nas costas. Então falta vergonha na cara, falta caráter, falta consciência do que exige o papel que eles deveriam desempenhar como senadores da República. Nós estamos diante de uma turma de covardes que não estão lá para defender o melhor interesse do Brasil e do povo brasileiro. Dão as costas para a população porque ficam ali amparados por este longuíssimo mandato de 8 anos. 8 anos é um mandato que faz sentido quando se tem gente decente no Senado Federal. Mas para preguiçosos, covardes e que ficam ali mamando dinheiro público, é uma eternidade.